Então ele barrou o Dedé. O Dedé era um cara que fez uma carta de apoio ao documentário, ia dar entrevista, e depois o Renato pediu pra ele não dar entrevista. Tudo coisa assim, cara, infantilidade da parte dele, sabe? A Xuxa tava certíssimo, ia entrevistar, daí ela falou, ó, pro Renato, ligou pro Renato Aragão, falou, ó, vou dar uma entrevista pro Rafael. Ele falou, não dá pra ele não. E me cortou, cara. Spaca fala sobre as intervenções de Renato Aragão e da esposa pra impedir as entrevistas pro documentário. Então a Xuxa não veio, falou, vou dar entrevista pro Rafael. O Renato falou, não dá. O Sargento Pincel, não rolou. Duda Little, também não quis dar entrevista. Carlos Alberto de Nóbrega ia, depois não ia. Spaca fala sobre Renato Aragão estar tentando reescrever a história dos Trapalhões. Ele quer passar uma imagem de santo, sabe? Fala, não, eu fui uma... E conta bastidores das brigas dos Trapalhões. Foi questão de dinheiro, foi questão artística. O Renato ganhava... Na Globo, o salário dele era muito maior que dos outros três. E no filme, a participação dos outros três, cara, era irrisória. Além de falar da separação do grupo em 1983. Qual que foi o estopim dessa separação? A revista Veja... Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Sei lá o que Sim, acontece. mas faz sentido. Você tem que chegar num pra depois você chegar no outro. Né? Senão você Mas não... por incrível que pareça, né? A minha primeira entrevista foi com a Regina Duarte. Eita. Foi a primeira entrevista. Daí eu entrevistei ela, legal, tá, você já entrevistou muita gente? Foi você é a primeira. Ela, opa. Se eu soubesse, não teria lido. É muito louco, né? Xuxa você pegou também? A Xuxa tava certíssimo, ia entrevistar, daí ela falou, ó, pro Renato, ligou pro Renato Aragão. Falou, ó, vou dar uma entrevista pro Rafael. Ele falou, não dá pra ele não. E me cortou, cara. Caramba. Ia dar certo. Mas você acha que o Didi em algum momento não queria que seu trabalho saísse mais, cara? Então, explicando assim, né? Você perguntou por que ele é proibido. Então, o documentário, quando você faz um documentário, você não tem um roteiro, cara, porque você não sabe o que aquela pessoa vai falar. E o que ela vai falar. Você sabe o que ela tem pra falar, mas será que ela vai falar? É. E aí, enfim, nesse começo que eu te falei, eu entrevistei mais os artistas, porque o pessoal do backstage e tal tá tudo no Rio. Então, como eu não tava com dinheiro pra poder ir no Rio e ficar lá uma, Vivendo 2 semanas disso. pra entrevistar esses caras, porque tem deslocamento, tem um que tá, sei lá, em Campo Grande, tem outro que tá em Copacabana, tem outro que tá na Barra da Tijuca, tudo isso é um custo, né? Tem hotel, tem alimentação e tal. Então, as primeiras entrevistas foram todas leves, porque um artista não vai nunca falar, e também não sabe, tipo, quanto cada um ganhava, se eles se davam bem, porque uma coisa é o artista com o artista, outra coisa é o artista com o câmera, com a camareira, com... Então eu queria pegar um universo muito grande para ter uma ampla visão dos Trapalhões. E quando eu comecei a fazer isso, eu falei, ó, Renato, tô fazendo um documentário sobre os Trapalhões. Ele me ignorou. Ele não, a mulher, né, que é a assessora dele. E tava fazendo isso, ó, quero te entrevistar. Passava um mês, ó, já tô fazendo essas aqui, quero te entrevistar. E nada de resposta. Quando eu comecei a ter uma proporção muito grande, por exemplo, esse pessoal do backstage, assim, o Baiaco, que foi dublê do Renato por 40 anos, eles já começaram a monitorar, ele e o Dedé. Então, eles sabiam que eu tava lá já, sabe? Você já tinha sido notado. Por exemplo, foi uma coisa muito... Até que me assustou um pouco, assim, quando eu entrevistei o Baiaco ele mora em Campo Grande, bem afastado do Rio de Janeiro, ali perto de Bangu, já. Acabou a entrevista, quem liga pra ele é o Dedé. Falou assim, e aí, como foi? Falei, caramba, meu, como ele sabe que eu tava aqui, que ele ia me dar uma entrevista, sabe? E outras pessoas aconteceram a mesma coisa, assim, ele já sabia que eu tava... Cara, é um pouco assustador esse monitoramento, né, mano? Então, mas o Já Renato tinha alguma não. coisa ali que eles falavam, mano, preocupação, ele não pode descobrir isso, ele não pode tipo, descobrir isso. tanto é que eles falavam, você vê lá o que você vai falar. Se Tal. eles descobrir isso aqui, pode acabar com a nossa história. E não acaba, sabe, cara? não Porque, tem como, né, cara? porque o que eu vejo, assim, o que eu coletei ali foram coisas que eu falo assim, talvez se eu tivesse no lugar deles, eu poderia fazer a mesma coisa, sabe? Mas, chegando ainda lá nessa questão, e aí quando ele viu, tipo, entrevistou o Baiaco, entrevistou o Roberto Lee, cara, eu fui na casa da Angélica falar com ela sobre os filmes que ela fez com os Trapalhões. Pelé, falou, caramba, o negócio é sério. E aí no meio do processo, começaram a imprensa querer falar comigo. Eu falei, não, ainda porque eu tô querendo entrevistar outras pessoas e pode ser que, tipo... Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Tô trabalhando ainda, deixa eu acabar, né? Por exemplo, o Pelé, eu consegui, assim, foi a última entrevista. Mas eu falei, putz, se eu falar agora com a imprensa e vai dar uma puta repercussão, porque vão perguntar se o Renato quis me dar entrevista e não quer.
E isso vai virar uma manchete. E aí, pô, pode ser que, tipo, assuste o Pelé. Aí uma jornalista do Rio me ligou. Falou, como que tá o documentário? Falou, tá indo assim, tal, mas deixa acabar. A gente dá uma entrevista, fala com você e tal, cara. E essa conversa informal virou a capa do jornal do dia seguinte. Renata não quer dar entrevista, tá, não sei o quê. Não, ainda tem o Pelé, tem não sei o quê. Por sorte, cara, não sei se não chegou a ele ou ele não ligou pra isso, me deu uma entrevista. E foi uma entrevista divertidíssima, ele adorou. Mas outras pessoas não, tipo, então a Xuxa Já não veio. não veio, falou, vou dar entrevista pro Rafael. O Renato falou, não dá. O Sargento Pincel, não rolou. Aquela Duda Little, que fez mais pra frente os Trapalhões, também não quis dar entrevista. O Dedé O Carlos também Alberto de não. Nóbrega ia dar, aí o filho dele teve aqueles 8 infartos, cancelou, depois não quis mais. Ficou também uma história meio esquisita com ele, assim. Ia, depois não ia. Você achou ruim dessa jornalista ter cavado essa Ah, matéria? é tipo- Que acabou, né, mano? Não, mas assim, já tava na reta final, mas sabia que esses nomes aí iam chegar e falar com o Renato, e o Renato ia barrar. Entendi. Então, assim, entendi. não chegou a... Deixa eu atrapalhar tanto assim. Tanto é que depois dessa matéria, cara, foi uma avalanche, assim, a gente ficou, sei lá, vários dias na home do UOL, nesses programas de fofoca, tipo, Sônia Abrão começou a falar da gente, o Fofocalizando, aí entra o Renato Rapaz, Aragão. teve repercussão já enorme mesmo Muita, em todos cara, os... muita. Foi capa de exceto o Globo, mas todos os jornais, a gente foi capa, 6 páginas na Veja, falando do documentário, cara, em um monte de lugar, por conta disso, tipo, tá virando um marketing positivo, porque à medida que ele não quer falar comigo, isso cresce o interesse das pessoas. Pra saber por que ele não quer falar comigo. Então ele barrou o Dedé. O Dedé era um cara que fez uma carta de apoio ao documentário e ia dar entrevista, e depois o Renato pediu pra ele não dar entrevista. Tudo coisa assim, cara, infantilidade da parte dele, sabe? Não é uma coisa pessoal. As pessoas falaram o que aconteceram. Assim, não é achismo. Vivenciaram aquilo e viram É aquilo um que aconteceu. documentário, né? Exato. Que qualquer um tá sujeito a erro. A sua vida tem erro, a minha tem erro, a tua tem erro. E o cara que ficou 40 anos com os Trapalhões, cara, é natural que tenha problema de convivência, com uma série de coisas, mas ele não enxerga isso. Ele quer passar uma imagem de santo, sabe? Fala, não, eu fui uma... E não deixa de ser uma excelente pessoa. Mas Claro, todo claro. mundo tá sujeito a cometer erro, ter falha. E o que pega ele é isso, assim, de chegar e falar, ó... E a gente começou a falar algumas coisas que, tipo, falaram pra gente, né? Então, da convivência, da separação. Eles se separam em 83, a gente vai explicar no documentário por que eles se separaram em 83. O Renato Aragão lançou uma biografia e contou na biografia em uma linha sobre essa separação. Falou, foi uma questão, uma divergência administrativa. Cara, não, foi muito mais complexo. que rolou? Isso, sabe? Foi questão de dinheiro, foi questão artística. O Renato ganhava... Na Globo, o salário dele era muito maior que dos outros 3. E no filme, a participação dos outros 3, cara, era irrisória. Né? Você acha que era quanto, assim? A divisão? No Era filme? tipo, eu vou falar, 80, Renato, 20 pra dividir em 3. E você acha o quê? Tudo, cara. E você acha quanto? Ah, velho. Uns 60, eu acho que 50. Então, 50. é longe cara. disso do que vocês falaram. Muito longe. Sério, mano. Então, Tipo 95, sim. sabe? Era uma coisa assim que você fala, caramba, como que pode, né? Ele podia ter sido mais generoso. Tudo Pô, bem, é. ele É investia. lealdade, né? Isso aí. Ele colocava o dinheiro dele. Ele investia. Arriscava. Não sei se Mas arriscava ele porque era colocava o sucesso dinheiro dele porque ele garantido. tinha o dinheiro, os outros não tinham, pô. Como é que ele Entendeu? colocava? Mas você fala, putz, podia ser mais generoso? Podia. O cartaz, se você observar, a imagem dele é muito maior que a dos outros 3, o nome dele é maior que a dos outros 3. E aí teve essa separação. Ele faz a Arca de Noé, os outros 3 fazem lá o Atrapalhando a SWAT, e fica uma guerra entre produções. O Renato provando que não precisava dos outros 3, e os outros 3 tentando provar que não precisava Do Renato. do Renato. Isso em 83? 83, em agosto de 83. Por que acontece? Qual que foi o estopim dessa separação? A revista Veja coloca na capa o Renato Aragão e fala assim, eu não lembro agora assim, a minha memória é meio falha, mas assim, o grande palhaço do Brasil. Então escondeu já os outros 3. E nessa página, nessa matéria, que é uma matéria gigantesca, cita de passagem os outros 3.
Tipo, como se fossem coisas secundárias. E começa a falar das conquistas do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, onde a seleção treina, era do Renato Aragão. Ele comprou a Granja Comari da família Gingley, que é uma família riquíssima e tradicional do Rio de Janeiro. Então começa a falar, o Renato tem uma mansão, o Renato tem isso, o Renato tem aquilo. Isso é briga de mulher, mano. E aí os briga de patroa, assessores do Dedé, Mussum e Zacarias falam, ó, vocês estão bem, mas olha como o Renato tá muito melhor que vocês. E aquilo causa uma revolta neles. Começa uma briga, uma série de coisas. Eles fazem uma coletiva. Isso é uma coisa que depois eu descobri. Eu tava falando que eram os outros. Foi Dedé, Mussum e Zacarias que fez uma coletiva. Mas não, foi o Renato Aragão que fez uma coletiva na Globo, no Teatro Fênix, sem os outros três saberem. E falou assim: a gente tá se separando. Aquilo pega todo mundo de surpresa. É como se fosse, sei lá, fazendo uma analogia não muito desproporcional, mas como se fosse os Beatles acabando, sabe? Falou assim, cara, como que esse grupo Fantástico, tão sucesso né? e tal, se separa? A partir daí começa uma guerra. Ele começa a produzir a Arca de Noé, o Renato Aragão, chama o Sérgio Malandro, chama a Xuxa, e já começa uma especulação que ele queria substituir o Dedé, Mussum e Zacarias no programa. O programa não... A Globo não sabe o que fazer, porque, cara, sem trapalhões, então eles são... A Globo também foi pega de surpresa. Todo mundo. Eu entrevistei o Boni da biografia, ele falou, a gente não sabia o que fazer e também não queria se envolver pra não, tipo, achar que a gente tava forçando alguma coisa. Então o programa para de ser exibido na televisão, os outros três vão pra um outro programa, o Renato pra outro, fica uma coisa esquisita na televisão, começa a ter reprise, essas coisas todas. A Regina Casé é sondada pra entrar no lugar do Mussum. O Sérgio Malandro e a Zilda Cardoso, que é a catifunda da escolinha do professor Raimundo, lembra? Lembro mais. Tal. E aí fica essa guerra. Dedé, Mussum e Zacarias fazendo Atrapalhando a SWAT. Eles investem muito dinheiro pra falar, vamos fazer um filme melhor que o dele. Então aluga helicóptero, faz uma super produção. O filme é excelente. O filme é bom. Quase não é visto porque ficou um filme marginalizado, né? É difícil assistir esse filme. Tem no YouTube, mas é difícil, tipo... Não tem, não às vezes o Canal Brasil exibe. E eles gastam muito dinheiro, mas não sabem administrar, como o Renato sabe. Né? O filme Arca de Noé é inferior ao Atrapalhando o SWAT. E os filmes são quase lançados simultaneamente. Acho que é questão, tipo, diferença de um dia, assim. E o público se divide. E o sucesso dos Trapalhões eram eles 4 juntos. Então era um filme que todo mundo ia junto. Quando tem 2, se divide. Então a bilheteria fica mais... Achada, né? achatada. E fica naquele negócio e tal... os caras tomam prejuízo porque gastaram muito dinheiro e a bilheteria não rendeu, não sei o que, ficam meio perdidos. E ninguém sabendo como fazer para os caras se juntarem de novo. Aí vem o Beto Carreiro, que era uma espécie de empresário informal dos Trapalhões, mas também tinha uma ligação com a Globo e tal. E liga pra cada um, sem saber. Tipo, então ele ligava pra você e falou assim, vamos almoçar hoje nesse restaurante, nesse horário, nesse dia? Então ele combinou com você. Então, beleza, vou. Daí ele ligou pra ele e falou a mesma coisa. Então ele fez isso com os 4. Os 4 chegam no dia, no horário combinado e falam, caramba. Aí os caras começam a chorar, sabe? Falam, não tem razão de ficar separado e tal. Olha o que tá acontecendo, né? E aí eles começam a conversar ali e falam, o que tá pegando? Daí o cara falou, a participação nos filmes. Aumenta um pouco. Questão artística. Começa a ficar mais... O Dedé passa a dirigir filmes dos Trapalhões, por exemplo. Que era um desejo dele. Ele passa a dirigir. Então eles se ajustam ali e tal. E em março de 84 eles voltam. Que massa. Roberto Carreiro, então, foi o diferencial. O cupido assim, ali, né? Foi o... Você vê, ninguém sabia o que fazer, nem a própria Globo. E um cara ali meio... não neutro, mas que tinha uma ligação com os Trapalhões, com a própria Globo, é o cara que é o responsável por fazer com que eles se juntem e voltem a... Porque o público se ressentia, eles mesmos, né? Porque fala, será ruim os 4 juntos? Pior separado. Então tinha uma volta também pragmática, né? Falar, não tem sentido. Eles voltam e aí, enfim...
Até porque nesse momento eu acho que eles esqueceram da principal situação, a coisa mais importante pro artista, que é o fã. O fã queria ver os Trapalhões juntos, né? Mas E tá eles uma não- situação que tava insustentável mesmo, né? Se você for ver, era muito, muito desproporcional e muito desigual, né? Porque Era injusto. você vendo, assim, quando criança, você não enxergava, você enxergava a unidade ali. Eram 4, né? Então pra gente não tinha essa diferença. Quem que era melhor, quem que era pior, quem ganhava menos. Porque eu acho que aquilo funcionava como uma harmonia, sabe? Total. Tanto é que, pra mim, quando o Zacarias morre, acaba os Trapalhões. Porque você tá acostumado a ver aqueles 4 ali, né? E quando sai um, você fala, cara, tá faltando alguma coisa ali, né? Tanto é que depois ele sai, o programa eles tentam fazer vários formatos e não dá E certo. acabou mesmo, né? Depois que De fato, fica muito sem graça. Né? Os Ele Trapalhões. perde parte da identidade, né? Perde. É inegável que os Trapalhões marcaram época na TV brasileira. E quem via aqueles 4 caras engraçados sempre imaginou que eram 4 amigos. Mas a realidade é muito diferente. Na minha opinião, a gente deve separar o artista da pessoa. Porque por mais que todos falem que o Renato Aragão não é flor que se cheire, ele foi um grande artista. E pra mim, isso é o que importa. Eu não vivo com ele mesmo. E se ele trata todo mundo mal, o problema não é meu, não é mesmo? Eu consigo separar bem. E vocês? O que vocês acham? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.